O Museu da Resistência, antigo campo de concentração do Tarrafal, é um património histórico que une vários países da lusofonia. A sua existência material num contexto local específico, o Tarrafal de Santiago de Cabo Verde, irradia simbolicamente uma distinção memorial para honrar as memórias das vítimas. É um lugar de memória que apela o dever de memória como forma de perpetuar o esforço coletivo de pessoas de várias nacionalidades. O Museu da Resistência, inaugurado em dezembro do ano de 2000, encontra-se localizado no ex-campo de concentração de Tarrafal, a antiga prisão portuguesa, construída em 1936 para receber, numa primeira fase, presos antifascistas portugueses e, numa segunda fase, presos políticos que manifestaram contra o regime colonialista salazarista. Assim, para preservar e perpetuar parte da memória deste período salazarista e da luta para a independência dos países africanos de expressão portuguesa, nomeadamente Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola, foi criado esse espaço de memória coletiva transnacional. De um espaço de turbilhão que mortifica a crença liberdade, transforma-se num espaço de compromisso, de celebração, de questionamento sobre a humanidade, o erro histórico e a esperança para um futuro melhor. É coisa para dizer que a discussão em torno deste património é rica em informações sobre as condições sociais de produção da memória e sobre o processo cognitivo que informam. Apesar de algum trabalho de transmissão de valores histórico do campo, muitas pessoas desconhecem a sua história e a existência do museu. A musealização do campo passou por fases distintas, sempre com o objetivo de retratar a vivência do complexo. De 2000 a 2009, financiado pela Secretaria do Estado da Cooperação Portuguesa, o museu tinha apenas uma sala de exposição na Secretaria do Campo, que retratava, sobretudo, a primeira fase de funcionamento enquanto campo penal. A sua inserção no contexto pós-colonial tem toda a razão de ser num ambiente sociopolítico e geopolítico marcado por instabilidade. Apesar de algum trabalho de transmissão de valores histórico do campo, muitas pessoas desconhecem a sua história e a existência do museu. É um espaço de memória, mas também de identidade, no qual as pessoas contam narrativas, prospectam as memórias das vítimas e, do lugar, proclamam as consciências históricas, alimentam expectativas para um desenvolvimento local mais harmonioso com a memória, mas é também espaço de fronteiras reais e imaginárias ilustradas nas representações sobre o campo de concentração e do Tarrafal. O Museu de Campo de Concentração é um museu que eu solicitaram, que eu visitaram, mas tem períodos de ano em que não estou considerando a época alta e a época baixa. Por exemplo, nesse momento, não está na época baixa, que outubro, novembro começa também, que as temporadas de época alta que nunca tem mais visitantes ali no museu. Mas é turistas internacionais? Sim, sem dúvida, turistas internacionais é o maior número que visita nosso museu ali na Campo de Concentração. Para que as bem, que informações que você necessita para fazer essa visita ou tem guia que te acompanha grupos? Normalmente nunca tem, para cada turista, por exemplo, nunca tem um guia ali na coisa, mas o museu está bem organizado em termos de informações em que pessoas, mesmo que é nacional, podem fazer essas visitas tranquilos, sem necessariamente ter acompanhamento de um guia. E nesse momento não tem cerca de 10 salas de exposição. Então, naquelas salas tem tudo placas bem identificadas e não tem os circuitos bem claros ali, que turistas e mapas também, que turistas têm informações direitas que essa visita ao museu sem nenhum problema. E caso eles tenham algumas dúvidas, algumas coisas e perguntas, essa chegando nós está perguntando, no que não pode esclarecer, não está esclarecendo sem nenhum problema. Este é um livro que está marca pessoas que vêm visitar ali? Sim. Então, ali no museu, para controle de coisa, e também para saber quantos visitantes passa por ali, não tem um livro que não registra entradas de turistas nacional e internacional. Tanto para que os visitantes estão, que é grátis, e para estudantes, tudo que os outros. Não tem entradas gratuitas e pagas. Então, tudo que as lânguas contabiliza
para aqui na Fernando Borita sabe, quantas pessoas que passam ali para visitar ali no nosso espaço. A sua função ultrapassa o mero exercício da reativação da memória para se tornar numa memória processual, dinâmica e libertária que eduque para a cidadania local e global. Muito bem. E a equipa do Show da Manhã aproveita para sair na rua para saber se pessoas conhecem o museu e também se algum vez eles visitam. Não é o que você quer falar? O papel dos museus é muito importante e este é um dos maiores museus que nós temos em Cabo Verde, não é? Porque vai nos conservar a memória de tudo o que aconteceu aqui neste campo. Eu acho que os museus são importantes porque os professores podem levar os seus alunos de maneira a verem, afinal, o que aconteceu, porque eles são uma reserva da memória daquilo tudo que terá passado na história de Cabo Verde, que é uma história, esta aqui, ligada com Portugal, não é? No tempo colonial, não é? As pessoas foram enviadas para cá, pessoas que não concordavam com o regime fascista e colonialista português, nesta fase de 1936 a 1954, e depois o campo esteve fechado cerca de 6 a 7 anos, mas o campo voltou a ser aberto, reaberto, e com os nacionalistas, quer angolanos, guineenses e cabo-verdianos. Nós temos pessoas interessadas em conhecer Cabo Verde e conhecer o que é que se passou cá. E então os museus iriam dar um testemunho muito grande sobre o que aconteceu. Sim, poderá haver mais museus, mas estes acho que também já é um número suficiente e com temas bastante pertinentes, e os jovens hoje estão curiosos em saber, e eu acho que eu, quando falo com os jovens sobre, por exemplo, o que aconteceu aqui, dificilmente me dão uma resposta concreta. É preciso nós estudarmos a nossa história e sabermos uma história que foi a par com os portugueses e saber o que é que nós passamos com a dominação colonial fascista portuguesa. Eu acho que ter lugares como esse aqui faz com que todos nós lembremos de que é importante lutar, continuar lutando pela liberdade, pela democracia, pelos direitos, que é o que a gente veio fazer aqui no nosso congresso também, né, com pessoas de vários países lusófonos, exatamente exaltar a necessidade de que a liberdade, de que a democracia seja um valor, continue sendo um valor, assim como a educação, a ciência, a tecnologia, e os museus são muito importantes para isso, como esse aqui, porque nos museus se preserva não só a memória, mas também se ensina, né, para as pessoas sobre como proceder para não deixar que coisas horríveis como as que aconteceram aqui voltem a acontecer. Então os museus são muito importantes e devem ser muito valorizados.